Ok, gravando. Hoje é 4 de agosto de 2020, estamos iniciando a sessão de julgamento da terceira Câmara do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. A doutora Ana Luísa havia pedido preferência e nós iniciamos pelo voto dela, que é Dia Brasil, cujo relator é o doutor Mauro Brino. Doutora Ana Luísa, pode ser só o resumo das acusações? Pode falar. Doutora Ana Luísa, doutor Mauro precisa fazer o relatório todo ou só o resumo? Doutora Ana Luísa? Oi, posso começar? Pode ser só o resumo das acusações? Tá bom, pode ser. Doutor Mauro, por favor. Bom dia a todos e todas. O auto tem 3 acusações, só que só 2 se encontram em julgamento, os itens 2 e 3. O item 1 foi confessado pelo autuado. O item 2 traz acusação de falta de pagamento de ICMS por emissão e escrituração de notas fiscais modelo 55, de operações tributadas como não tributadas ou isentas. E o item 3 é falta de pagamento de ICMS por guia de recolhimentos especiais correspondente à antecipação de ICMS na entrada das mercadorias no Estado de São Paulo, nos termos do artigo 426-A. Essas são as acusações. Muito bem, doutora Ana Luísa, por favor. Bom dia, senhores conselheiros, é um prazer estar aqui com vocês, mesmo que virtualmente. Agradeço a oportunidade de poder sustentar perante essa Câmara. Tendo em vista que o conselheiro relator já fez o resumo, vou passar direto para a nossa defesa. Com relação ao item 1.2 da acusação fiscal, nós entendemos, nós alegamos que todas as operações tratadas são relativas a operações ocorridas entre estabelecimentos da mesma filial. Portanto, nesse caso, seria aplicada, no caso, a súmula 166 do STJ, em que não há configuração de fato gerador de imposto de ICMS. A decisão recorrida e as manifestações fiscais vêm no sentido de não aplicar essa súmula no caso, porque na visão deles essa súmula teria sido superada pela Lei Candir, né, que um mês depois da edição da súmula teria disposto especificamente que o ICMS incide sobre operações mesmo que ocorridas entre estabelecimentos de uma mesma filial, de um mesmo contribuinte, o que com todo respeito, nós não acreditamos ser o caso. Isso porque, como os senhores puderam ver do teor do nosso recurso ordinário, nós juntamos diversos julgados, tanto do STJ como do STF, no sentido de reafirmar que a súmula ela é plenamente vigente, eficaz e aplicável ao caso, a casos como o presente, tendo em vista que toda a matéria tratada é a mesma, né? Mesmo na legislação que foi contestada pela súmula, né, que deu origem à súmula, como pela Lei Candir, que seria o fato de não haver uma comercialização, uma transferência jurídica de mercadorias. Sem me alongar tanto nesse tema, que com certeza é de conhecimento de vossas senhorias, eu queria mais salientar que, além dos julgamentos judiciais que nós trouxemos nas nossas razões, nós trouxemos também um julgamento recente que teve pela 9ª Câmara de Julgamento do TIT, em um caso que o contribuinte era a Petrobras, em que entendeu-se pelo cancelamento da autuação na parte de circulação de mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte, respeitando-se, portanto, né, aplicando-se o entendimento da súmula 166. Nós, inclusive, trouxemos esse julgado como documento 1 dos memoriais, caso vossas senhorias quiserem dar uma olhada. E foi interessante o entendimento da 9ª Câmara, porque eles chegaram na conclusão que não seria eficaz
continuar com esse entendimento contrário à súmula, porque ele invariavelmente seria reformado na via judicial. Então, manter autuações nesse sentido só trariam prejuízos para o fisco, né? Porque o fisco seria obrigado a executar judicialmente esse título, certo? Então teria que ingressar com uma ação judicial, iria despender mais recursos com isso e invariavelmente iria perder por conta do posicionamento predominante da jurisprudência judicial. Além disso, poderia ser condenado também a honorários advocatícios. E eles também lembraram de citar no próprio corpo do julgamento o comunicado 2 da Subsecretaria de Fiscal, Subprocuradoria Fiscal, desculpa, que foi editado em 2016, que consiste na dispensa de recorrer das procuradorias quando se depararem com essas decisões favoráveis ao contribuinte, no sentido de não considerar fato gerador do ICMS as operações realizadas entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte. Bom, esse é o fundamento, basicamente é o fundamento para cancelamento do segundo item da atuação, né, remanescente, que o primeiro foi cancelado, foi pago. E agora, passando para o segundo item, para o terceiro item, desculpa, né, remanescente do auto de infração, o item 1.3, é uma acusação de ICMS ST, sobre a premissa de que o dia teria deixado de antecipar o imposto quando da aquisição de mercadorias de outros estados. Além disso, a acusação fiscal também parte da premissa que o dia não teria aplicado a margem de valor agregado em algumas dessas operações, nos casos em que a alíquota interna do ICMS era maior do que a alíquota interestadual, que teria gerado um recolhimento a menor do imposto. Em primeiro lugar, nós sustentamos que não haveria que se falar em cobrança de ICMS-ST do Dia Brasil, tendo em vista que todas as operações ocorridas e autuadas foram celebradas com estados que tinham protocolos vigentes com o estado de São Paulo e que determinavam que todo o imposto devido por substituição tributária seria de responsabilidade do remetente das mercadorias, ou seja, dos estados que o dia fez negócio, né? Então, seria de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e uns outros 2 estados aí. Então, já por esse argumento, nós entendemos que não haveria que se falar de cobrança de ICMS-ST no caso. E agora, passando, de fato, para o mérito da cobrança, nós temos que ter em vista que a própria fiscalização, que houve a inclusão de mercadorias na autuação fiscal, que em verdade não seguem o rito da substituição tributária, né? Não segue a sistemática da substituição tributária. Nas manifestações fiscais durante o processo, foi alegado que, de fato, algumas mercadorias tinham sido objeto de fiscalização, mas que no momento da autuação fiscal, né, da lavratura do auto, elas teriam sido excluídas da autuação pelo fisco reconhecer que, de fato, elas não estariam sujeitas à substituição tributária. No anexo 2, que nós juntamos nos memoriais, é o detalhamento, né, das mercadorias autuadas, e eu peço desculpa porque era para ter chegado para vocês um arquivo grifado, mas aconteceu alguma coisa que não saiu a versão grifada. Mas se Vossas Excelências puderem me acompanhar, na página 24 do memorial, nós temos o segundo e o terceiro item, que são denominados rosquinha de coco e rosquinha de leite, que são 2 dos itens que não estão sujeitos à substituição tributária, que, portanto, não deveriam estar contemplados na autuação. Esses não são os únicos itens, tá? Tem mais alguns outros que foram incluídos indevidamente, e o importante é que a própria manifestação fiscal assume, né, que tais itens não deveriam ter sido excluídos e alega que teria excluído da autuação, mas o que não é o caso.
Só por aí nós requeremos também um pedido de conversão em diligência do julgamento para que seja apurado os itens autuados e que sejam excluídos os que não devem, os que não estão sujeitos à substituição tributária. E por fim, com relação à aplicação do MVA, no caso, nós salientamos que esse tema não foi tratado na decisão recorrida, e nós sustentamos que, à época das operações, não havia nenhuma legislação que determinasse que essa margem fosse aplicada pelos contribuintes. Pelo contrário, havia uma legislação, uma portaria CAT, que nós citamos em nosso recurso ordinário, que, analisando essa operação de aquisição de mercadorias de outros estados, determinava-se que deveria ser aplicada a alíquota menor, né? Ou seja, a alíquota interestadual. Então, o contribuinte não tinha qualquer obrigação legal, qualquer embasamento legal que o obrigasse a aplicar o MVA. Outro motivo de que essa cobrança, né, dessa diferença de ICMS que o fisco alega que foi recolhido a menor, também é indevida. Então, por todo exposto, em resumo, o item 1.2 deve ser cancelado, visto que as operações autuadas são entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte, devendo ser aplicada a súmula 166, e com relação ao item 1.3 da autuação fiscal, deve ser cancelada primeiro porque o Dia Brasil simplesmente não é contribuinte do imposto do ICMS-ST nesse caso, por conta dos protocolos firmados entre os estados, e no mérito porque existem mercadorias que foram incluídas devidamente na autuação e que a margem de valor agregado não deveria ser aplicada no caso concreto por falta de disposição legal. Obrigada. Muito obrigado, doutora Ana Luísa. Pergunto ao relator se ele tem alguma pergunta, doutora. Sim, esse anexo que a doutora falou, ele está em quais páginas originalmente? Originalmente, ele começa na página 6407. Que 6407 é o memorial, né? Ai, desculpa. Peraí, então. Deixa eu... Só um segundo. No próprio memorial nós citamos isso. Um segundinho que eu... É, 6024. Doutor Mauro? Certo, vou dar uma olhadinha aqui, só ver se... Muito bem. Enquanto isso, o doutor Fábio Soares de Mello. Eu havia perguntado aos demais advogados se eles queriam preferência. O senhor ainda não havia acessado a sala. O senhor quer preferência? Eu gostaria de realizar a próxima sustentação oral, desde que não haja nenhuma outra que tenha sido solicitada. Outra preferência, né? Doutor Maciel? Eu também gostaria, doutor Belmar. Certo. Doutor Gustavo, ele deve estar nos ouvindo apenas, que eu não estou vendo a imagem dele. Por mim, sem problema. Muito bem, obrigado, doutor. Enquanto isso, o doutor Mauro vai analisando. Doutora Ana Luísa, vamos deixar o doutor Mauro analisar? Enquanto isso, eu vou tentar ver aqui se eu consigo antecipar alguma. Ok. Para que os advogados fiquem livres.
Certo, eu já analisei aqui. Hum, Na verdade, com todo respeito à doutora, os itens incluídos no item 3, que é da antecipação do 426A, a lista está nas páginas, peraí, 60 a 70. Tem uma lista com 10 páginas ali, e na verdade as operações que foram alvo da autuação do 426A foi dessa lista, e não da notificação, que é o documento que a doutora se refere. Então, entendo que o julgamento pode prosseguir do jeito. pode prosseguir? Sim. Muito bem. De qualquer forma, doutor Mauro, vou fazer um pedido de preferência para acompanhá-lo, mas só não conhecendo as inovações. Por favor, senhor, proceda na leitura do seu voto. Então, com relação ao item 2, resta em controvérsia que as operações de transferência existiram. De forma resumida, eu afasto a alegação da súmula 166, uma vez que a súmula 166 não vincula a administração tributária. E sim, a lei Candir está vigente, eficaz, então a administração deve seguir o que determina a legislação. Então, por isso, eu entendo que acontece o fato gerador na transferência entre os estabelecimentos, estando correta a autuação do item 2. Tendo em vista a incidência do imposto, também é descabida a alegação de erro na calculação da multa, por supostamente não existir a incidência de ICMS. Com relação ao item 3, a autuada alega que não havia previsão normativa para a aplicação do MVA, porém eu transcrevo o trecho da portaria CAT 106 de 2013 que determina o cálculo do IVA ajustado. Com relação à cobrança de ICMS da ST da substituída, entendo que as disposições legais foram cumpridas. A responsabilidade do pagamento de ICMS é realmente do remetente, só que o artigo 267, inciso 2, a linha B do RICMES, permite a cobrança de ICMS-ST do substituído através de notificação, caso não tenha sido declarado e não pago pelo substituído. A autuada foi notificada, porém não recolheu o imposto. Com relação às alegações específicas de produtos, a autuada alega que os itens queijo petit suisse, colombas e rosquinhas não estariam sujeitas ao recolhimento por substituição tributária. Com relação aos itens de queijo de petit suisse e as rosquinhas, a fiscalização aponta que eles não foram enquadrados no AIM. Aqui eu aponto as folhas que falei há pouco sobre a lista efetiva das operações incluídas, lá não constam as rosquinhas, então afasto as alegações com relação a essas. Já quanto à colomba, a alegação da autuada é que elas seriam equiparadas a panetone, seriam os mesmos produtos que panetones, né? E por isso estariam excluídas do artigo 313W, que assim prevê bolos, pães industrializados, inclusive especiarias, exceto panetones. Porém, entendo que colombas são mercadorias diferentes do que os panetones, e se o legislador entendeu excluir expressamente apenas os panetones, não há como questionar tal escolha. Então, as colombas estão sujeitas ao sistema de recolhimento por substituição tributária, devendo ser mantidos no auto de infração. Também afasto a alegação de que o auto teria se baseado apenas em indícios, pois a fiscalização apontou todos os documentos e provas referentes às acusações. Também entendo não aplicável o artigo 500, a redução de multa nos termos do artigo 527A do RICMES, por vedação expressa do próprio artigo, uma vez que há falta de pagamento de imposto.
Então, diante do exposto, conheço do recurso ordinário, porém nego-lhe provimento, mantendo-o ainda original. Muito bem, doutor Mauro, muito obrigado. Doutor Ítalo? Uma consideração, presidente. Doutora Simone? Doutora Simone, a senhora habilita o microfone, por favor. Agora sim. Considerações, agora sim. Muito obrigado. Doutor Lucas? Sem considerações. Doutor Lucas, o seu microfone não está muito bom. Sem considerações, presidente. Ok, muito obrigado. Eu estou vendo aqui que o contribuinte traz inovações nos memoriais, então eu vou pedir uma preferência. Doutor Mauro, por favor, registre o voto. Está registrado. Registrou, eu vou pedir preferência só fazer um parágrafo, 2 parágrafos. Muito bem. A minha preferência é rápida e curta. Pedir preferência para, concordando com o voto do ilustre juiz relator, acrescentar aqui, ilustre juiz relator, acrescentar que, por preclusão consumativa, não conheço das inovações recursais trazidas em memoriais da autuada, porque a isto esses não se prestam, como é cediço, notadamente porque poderiam ter vindo, mas não vieram no bojo do recurso, operando-se, portanto, o aforismo dormientibus non succurrit ius. Aí eu cito uma ementa no julgado do STJ, da ministra Laurita Vaz, e no mais acompanho o voto do ilustre juiz relator. Registrando. Conhecido integralmente, né, doutor Mauro? Conhecendo integralmente. Muito bem, já registrei a preferência, a diferença que eu acrescentei, acompanho o doutor Mauro em tudo e acrescentei, não conheço das inovações em memoriais. É como voto em debate, senhores. Doutora Simone. Sem comentários, presidente. Doutor Ítalo. Presidente, eu vou acompanhar o voto do Dr. Mauro. Muito bem. Doutor Lucas. O relator, presidente. Muito bem. Encerrando os debates. Quórum. Em votação.
Encerrando votação. Encerrando o julgamento. Doutora Ana Luísa, então foi mantido o voto do relator, negando provimento ao recurso. Muito obrigado. Querendo permanecer em sessão, muito bem-vinda. Obrigada. Um bom dia para você, para os senhores e um ótimo julgamento para todos. Muito obrigado. Agora vamos lá. Então, o doutor Fábio Soares de Mello havia pedido preferência. Fábio Soares de Mello é Gerdau. O relator é o doutor Ítalo. Basta um resumo das acusações, doutor Fábio. Perfeitamente, senhor presidente. Doutor Ítalo, por favor, um resumo das acusações. Perfeito. As acusações fiscais, elas versam sobre crédito indevido, ICMS, por ter efetuado crédito pela entrada de mercadoria para uso e consumo do próprio estabelecimento, e uma segunda acusação de falta de pagamento de ICMS equivalente ao diferencial de alíquota em operações de aquisição interestaduais de materiais destinados ao uso e consumo do próprio estabelecimento. Então, em suma, tratam-se de acusações autônomas, porém interrelacionadas, orbitando em torno da natureza fiscal dos produtos adquiridos pela recorrente e utilizados no processo produtivo. Muito bem. Doutor Fábio, eu já antecipo que eu vou pedir vistas desse processo, mas, por favor, faça a sustentação oral para a gente já saber, para a gente poder fazer isso, abrir os debates, por favor. Senhor presidente, senhor relator, demais juízes componentes dessa Câmara, representante fiscal, em virtude dessa manifestação antecipada em relação à vista, eu serei absolutamente objetivo em prestígio à celeridade e eficiência. A temática compreendida nesses autos é absolutamente conhecida de vossas senhorias, é a questão da possibilidade ao aproveitamento dos créditos relativos ao ICMS nas aquisições supostamente apontadas pela fiscalização como produtos de uso e consumo, quando, na verdade, a recorrente demonstra nos autos, e aqui a terceira sustentação oral que realizo no caso desses autos, de que se tratam de materiais intermediários. Vou poupá-los aqui de grandes considerações, mas a legitimidade ao direito a esse crédito está fundada no princípio da cumulatividade do ICMS, na medida em que a natureza jurídica desses bens realmente, conforme amplamente demonstrado nos autos pela recorrente, configura-se como material intermediário. As autoridades fazendárias, ao promoverem o lançamento tributário, se limitaram exclusivamente a acusar a ilegitimidade do crédito por serem uso e consumo, mas não fizeram prova nessa acusação acerca da real e efetiva natureza jurídica. O contribuinte, então, traz todos os elementos para fins de caracterização desses bens como materiais intermediários, e aí a fiscalização, numa comodidade, simplesmente se limita a rebater. Quer dizer, o fisco estadual, no primeiro momento, não só não faz prova da natureza jurídica, como no segundo momento, em razão da apresentação das provas pelo contribuinte, se limita a dizer que aquelas provas não têm o condão de classificar a natureza jurídica como material intermediário. Além de outros grandes argumentos, e aí à vista, eu acho que por si só, com certeza, pela minúcia da análise que é peculiar ao senhor presidente, Belmar examinará, eu só atento aqui ao fato que a nova decisão proferida em sede de primeira instância, deu provimento parcial ao recurso do contribuinte para adequar a penalidade, que no caso era de 150%, para a limitação de 100% em razão da retroatividade benigna. Não vou poupá-los de tecer maiores considerações
em razão, obviamente, da eficiência e da celeridade, agradecendo a oportunidade e voltando em breve para poder acompanhar o retorno do julgamento. Muito obrigado, doutor Fábio. Doutor Ítalo, o senhor tem algum questionamento para o doutor Fábio? Não, presidente, nenhum questionamento. Ok, muito obrigado. Doutora Simone, eu registrei a sustentação oral também da representação fiscal. A senhora tem alguma consideração a fazer? Algum questionamento ao patrono? Não, nenhum questionamento, presidente. Muito bem. Eu pergunto aos demais juízes, doutor Mauro, se tem algum questionamento? Sem questionamentos. Doutor Lucas? Sem questionamentos também, presidente. Muito bem. Como eu já sinalizei que vou tirar em vistas, se eu tiver alguma dúvida no retorno, doutor Fábio, no retorno do julgamento, para julgamento, aí o senhor possivelmente vai estar presente, e aí eu tiver alguma dúvida na hora, eu esclareço. Por enquanto, eu quero analisar, sobretudo, material probatório. Perfeitamente, estaria à disposição, vou solicitar a habilitação e aí esclareço o que eventualmente for preciso. Muito obrigado. Então, já estou concedendo a vista. Muito bem, então com isso a gente encerra o julgamento desse processo por hoje. Doutor Fábio, muito obrigado, tenha um bom dia. Querendo nos acompanhar, será uma honra. Eu que agradeço, bom trabalho e estou à disposição mais um pouco aqui, acompanhando, e depois quando do retorno do julgamento. Muito obrigado, bom dia a todos os senhores. Mas fique à vontade caso precise sair, sem problema algum. Faz parte. Tá bom. Obrigado. Obrigado. Muito bem, agora doutor Maciel. Doutor Maciel Edina. Isso mesmo, doutor. O microfone aberto, puder, feche. Muito bem. Aqui é recebimento de mercadorias acompanhado por documento idôneo, certo? Correto. Eu já antecipo que eu estou votando pela anulação da decisão agora. De qualquer maneira, o senhor, por favor, proceda na sustentação oral. Tá bom, então. Senhor presidente e relator e demais membros dessa Câmara, eu agradeço pela oportunidade. Como o senhor já vota pela anulação da decisão ACOR, eu me reservo em não fazer a sustentação oral e aguardar o voto de vossa senhoria. Muito bem. E, de qualquer maneira, eu registrei como feita a sustentação oral, porque senão aparece depois para prestação de contas, sobretudo do patrono, pode dificultar, né? Claro. Então, eu já deixei como sustentação oral. Só que caiu agora o meu sistema do EPAD. Só um minutinho. Estou entrando novamente.
Doutor Marcelo, o senhor poderia fechar o microfone, por favor? Isso. Obrigado. Meu EPAT caiu. Voltou. Muito bem, eu vou passar, doutor Marcelo, vou passar a leitura do voto. Deve ser anulada a decisão ACO. Justifico. A defesa da autuada foi interposta em 11/10/2019. Em 6/11/2019, a autuada apresentou petição instruída com novas provas, nesses termos em síntese. Eu transfiro o que foi dito, as folhas 539 e 549. Diz a Lei 13.457, no artigo 19, que as provas deverão ser apresentadas juntamente com a auto de infração e com a defesa, salvo por motivo de força maior, ocorrência de fato superveniente, etc. Dando-se ver que o referido artigo 19 estabelece que o momento para a autuada apresentar provas é juntamente com a sua defesa. Esta foi interposta em 11/10/2019. Estabelece ainda exceção ao momento ordinário de apresentação de prova, desde que cabalmente demonstrados o motivo de força maior ou a ocorrência de fato superveniente. Em sua petição de folhas 537, apresentada quando já passado mais de 20 dias da interposição de sua defesa, a autuada nem mesmo alegou a ocorrência de motivo de força maior ou de fato superveniente para a apresentação de novas provas tardiamente. Essas, as únicas exceções previstas no artigo 19 da Lei 13.457 de 2009, que autorizariam o recebimento de provas tardias. Ocorre que a decisão ACO nada disse quanto ao conhecimento das novas provas intempestivas trazidas pela autuada. Contudo, fez expressa referência a elas ao citar os e-mails trocados entre as empresas, folhas tais, presumindo-se que delas conheceu. Admitindo-se que as provas intempestivas foram conhecidas, porque não faria sentido citá-las e delas não se conhecer, surgem dois problemas cruciais. O primeiro problema é em relação à tempestividade das provas da autuada. Se foram intempestivas e delas se conheceu, deveria a decisão ACO apresentar o motivo por que superou tal ponto sensível ao direito das partes, que é o cumprimento de prazo processual. Deveria ter explicitado os motivos que a levaram a tanto, o que não ocorreu, porque em relação a isso, a decisão ACO silenciou, incorrendo em vício de falta de fundamentação ou motivação, não dando a saber as razões em que se fundou no ponto, o que contamina e nulifica a decisão tomada, que assim deve ser anulada para que outra seja proferida sem tal vício. O segundo problema é em relação à falta de manifestação objetiva sobre os efeitos de tais provas diante do caso concreto, dado que a decisão ACO fez referência aos e-mails trocados entre as empresas, porém nada disse quanto à sua prestabilidade probatória. Ora, se a decisão conheceu das novas provas, apesar de intempestivas, deveria analisá-las e motivadamente dizer se prestaram ou não ao que se apresentaram, o que também não foi feito, incorrendo também em vício de motivação no ponto. Também observo nos autos que boa parte dos comprovantes de pagamento
de pagamento trazidos pela então defendente não identificam como destinatária a empresa inidônea, pois no campo beneficiário aparece apenas a expressão, entre aspas, organizações, ou ainda, entre aspas, global organização. Cito as folhas. Não havendo qualquer outro identificativo do destinatário. Entretanto, tais provas foram aceitas pela decisão ACO, que expressamente disse que foram, abre aspas, juntados documentos que comprovam a totalidade das operações financeiras, fecha aspas. No ponto, também pecou a decisão ACO por falta de fundamentação, não dando a entender por que aceitou como prova de pagamento documentos que não têm a empresa idônea como destinatária. Em razão disso, voto no sentido de anular a decisão ACO, devendo os autos retornar ao julgador monocrático para que outra seja proferida regularmente. É como voto, senhores. Em debate. Doutor Mauro. Nada a acrescentar, vou acompanhar o voto. Obrigado. Doutora Simone. Presidente, sem comentários. Muito obrigado. Doutor Ítalo. Presidente, eu vou acompanhar o voto. Muito obrigado. Doutor Lucas. Acompanho o voto, presidente. Muito obrigado. Encerrando debates. Quórum. Em votação. Doutor Lucas chegou. Encerrando votação. Encerrando o julgamento. Muito bem, doutor Marcelo. Então, foi anulada a decisão ACO nos termos em que fundamentei. Agradeço sua participação. Querendo continuar com a gente, também é uma honra. Fique à vontade. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Muito bom dia. Muito bem, temos mais o doutor Gustavo Pellegrino, né? Doutor Gustavo, o senhor é da BFC. Isso, correto. BFC. Relator também sou eu. Doutor Gustavo, fazer o resumo das acusações, tudo bem? Sem problema. São 1, 2, 3, 4, 5 acusações. Falta de pagamento de imposto por guia de recolhimento especiais, referente a importações. O segundo item também a mesma coisa. O terceiro item é crédito indevido. O quarto item é falta de pagamento de imposto. Quinto item também, que é recurso especial e recurso de ofício. Adesão a qual afastou os itens 4 e 5 e manteve os demais. Certo, doutor Gustavo? Correto. Muito bem. Doutor, fique à vontade. O senhor tem o tempo legal para sua sustentação oral. Muito obrigado. Obrigado, bom dia a todos. Bom, inicialmente, só esclarecendo que os itens 4 e 5 eles foram já cancelados em primeira instância. E as folhas 157, o autor
o FR atuante ele concorda com esse cancelamento, e posteriormente as folhas 15 e 85, a representação fiscal também concorda. Tá? Então, em relação a esse ponto, acho que não tenho nem muito o que acrescentar, só reforçar aí a necessidade de não provimento do recurso de ofício. Tá? Em relação aos itens que são objeto do recurso ordinário, nós temos o item 1, que trata de importação por conta e ordem, realizada pelo Estado de Rondônia. O item 2 é uma importação por encomenda, também realizada por uma importadora localizada no estado de Rondônia. E o item 3 é justamente o crédito de uma das remessas relacionadas ao item 1, que é importação por conta e ordem. Tá? Acredito que esse tema já seja bastante conhecido aqui do tribunal. Se esse julgamento tivesse ocorrido alguns meses atrás, acredito que essa sustentação oral talvez nem fizesse sentido, mas agora em abril recente nós tivemos um julgamento do Supremo Tribunal Federal que trouxe um posicionamento pacificado daquela corte, uma vez que foi julgado em sede de repercussão geral, e naquele julgamento foi entendido que as importações, especificamente por encomenda, o ente competente para exigir o ICMS é justamente o estado onde se encontra a empresa importadora. Nesse caso aqui, justamente a empresa que estava localizada em Rondônia. Então, esse entendimento ele corrobora aí a operação efetuada pela empresa no item 2, no sentido de que o ICMS foi recolhido lá para o destinatário final da mercadoria, que, se tratando de importação por encomenda, é a importadora. Então, com isso, o item 2 do auto de infração estaria validado por esse posicionamento. O item 1 e o item 3, eles tratam de importação por conta e ordem. Acredito que não tem muito a acrescentar, além do que já está referenciado aí no nosso curso ordinário. Eu acho que são esses os pontos, e principalmente reforçar essa questão do julgamento da repercussão geral no Supremo e pedir sua aplicação aqui para o caso, considerando que, por economia processual, é muito importante que o tribunal observe julgamento realizado pelo Tribunal Judiciário e, nesse sentido, a gente requer o provimento do recurso ordinário. Obrigado. Muito obrigado, doutor Gustavo. Eu não tenho questionamentos. Doutora Simone, algum questionamento ao patrono? Não, presidente, nenhum questionamento. Muito bem. Doutor Mauro? Não, presidente, sem questionamentos. Doutor Ítalo? Não, presidente, estou satisfeito. Doutor Lucas? Sem questionamentos também, presidente. Muito bem, então eu passo ao voto. Bom, de início eu indefiro o pedido recursal de que todas as intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado que cita, que eu cito os artigos 122 e 125 do Decreto 54.486 de 2009, com a redação atualizada. No mais, eu fiz alguns ajustes daquele. Doutor Gustavo, havia enviado os votos anteriormente aos demais membros da Câmara, mas eu fiz pequenos ajustes pontuais, então eu já informo. Então vamos lá. Presente processo, Indefiro também o pedido recursal genérico de produção de novas provas. Aqui também aplico o artigo 19 da Lei 13.457 de 2009.
Indo adiante, com o recurso que presentes os seus pressupostos. Só um minuto. Alegação recursada nulidade confunde-se com mérito e assim será tratada. Sem razão é recorrente quando se insurge contra os juros e atualização do valor básico da multa, que eu aplico as súmulas 10 de 2017 e a súmula 13 de 2018 deste tribunal, as quais têm efeito vinculantes. Sem razão também é recorrente no que se insurge contra as multas exigidas, porque elas estão de acordo com a Lei 6374 de 89 e também insurgência baseada em ofensa a princípios constitucionais, matéria que esse tribunal não pode acatar, porque implicaria afastar a aplicação de lei válida, vigente e eficaz. Em razão disso, indefiro o pedido recursal alternativo de redução da multa, vez que fundado na alegação acima afastada. Estou fazendo aqui uma leitura rápida, mas o voto ele é mais completo. As alegações recursais são as de praxe para casos do tipo, no sentido da legitimidade, da ilegitimidade ativa e passiva. A resposta, apesar do julgado do Supremo Tribunal Federal, ainda estou seguindo o meu antigo entendimento, que era também o entendimento na mesma linha do entendimento fazendário. A resposta à consulta tributária 20.812 de 2019, também relativa à importação de mercadoria destinada a contribuinte paulista e realizado por trading localizado em Rondônia, o fisco paulista apresentou seu entendimento quanto aos efeitos tributários de importação das modalidades por conta e ordem e por encomenda, com o que me alinho, motivo porque adoto o seu seguinte trecho como fundamento em razão de decidir. E aí eu ocupei uma boa parte dessa resposta à consulta tributária, já de conhecimento de todos, portanto, vou poupá-los da leitura. Nesse sentido, se as mercadorias foram desembaraçadas em Santos e encaminhadas diretamente ao estabelecimento paulista, então o sujeito ativo da obrigação tributária é o Estado de São Paulo, para quem deveria ter sido recolhido o ICMS em importação, o que não foi feito, fato incontroverso nos autos, diga-se. E assim sendo, em relação às importações por conta e ordem, o sujeito passivo da obrigação tributária, o contribuinte, é a autuada, dado que essa não efetuou o recolhimento do imposto ao Estado de São Paulo, incorreu na infração corretamente imputada no item 1 do AIM, devendo arcar com o ônus de sua conduta antijurídica. Nesse sentido, fica mantido o item 1. O item 2 diz respeito à falta de pagamento do ICMS decorrente de importação de mercadorias do exterior na modalidade importação por encomenda. Inicialmente, convém mencionar o artigo 121 do CTN, que assim dispõe. O parágrafo 1º diz que define contribuinte, o parágrafo 2º define responsável. Portanto, os conceitos de contribuinte e responsável não se confundem. Ambos são sujeitos passivos, porém o contribuinte é aquele que tem relação pessoal e direta com a situação que constitui o fato gerador do tributo, ao passo que o responsável é aquele que, sem ser o contribuinte, é obrigado a pagar o tributo por expressa disposição de lei. Essa definição é importante porque, em importação por encomenda, feito por importador de outro estado e cujas mercadorias entrem expressamente, fisicamente, em estabelecimento paulista, a legislação paulista de regência expressamente dispõe que o responsável pelo pagamento do imposto é o destinatário paulista, no caso, a autuada. Cito o artigo 11 da Lei 6374 de 89 e tal. Prevê ainda o acima referido parágrafo 2º que não se aplicará a responsabilidade tributária caso o importador contribuinte efetue o pagamento do imposto ao Estado de São Paulo. Corre, porém, que não há nos autos provas ou mesmo notícia de que houve o recolhimento do ICMS importação ao Estado de São Paulo,
motivo porque prevalece a responsabilidade originária da autuada pelo pagamento do imposto prevista no inciso 13 acima descrito. Note-se que, nesse ponto, a recorrente alega que o caso envolve responsabilidade supletiva, caso em que a exigência fiscal somente poderia ser-lhe feita após esgotadas as tentativas de exigi-lo do importador rondoniense, que seria o devedor original de tributo, o que não as ocorre, notadamente porque é da autuada a responsabilidade originária pelo pagamento do imposto por expressa disposição do artigo 11, inciso 13 do RICMES, acima citado conforme já exposto. Isto posto, dado que a autuada aqui também não efetuou o recolhimento do ICMS importação para o Estado de São Paulo, incorreu na infração que lhe é corretamente imputada no item 2 do AIM. Nesse sentido, fica mantido o item 2. Quanto ao item 3 do AIM, trata-se de crédito devido ao valor do imposto relativo a uma das declarações de importação, de número tal, cujo imposto não paga o Estado de São Paulo foi exigido no item 1 deste AIM. A mesma linha do decidido no item 1 do AIM, sujeito ativo do ICMS importação deste caso é o Estado de São Paulo, e o momento de seu recolhimento, critério temporal da regra matriz de incidência tributária, é até o do despacho aduaneiro. Dado que não houve recolhimento do ICMS e importação do Estado de São Paulo até o momento do despacho aduaneiro e nem mesmo depois, então não nasceu autuado o direito ao crédito decorrente do princípio da não cumulatividade, não se prestando a tanto a alegação recursal de que o imposto teria sido pago nas posteriores saídas das mercadorias de seu estabelecimento, vez que o direito a crédito decorrente do ICMS e importação somente nasce após o pagamento do imposto a tempo e a modo, o que comprovadamente não ocorreu no presente caso. E, indo adiante, não socorre a recorrente alegar que não teria causado prejuízo ao fisco. Eventual prejuízo não causado ao fisco pela infração levada a efeito pela autuada não tem o condão de legitimar a sua conduta jurídica praticada no momento em que descumpriu a legislação de regência, descumprindo a obrigação imposta a todos aqueles em situações análogas, sendo certo que a aplicação de sanção presente decorre do descumprimento de obrigação legal e não de eventual prejuízo causado ao fisco. Nesse sentido, fica mantido o item 3 do AIM. Volto lá em cima, onde eu julgo o recurso de ofício, sem reparo a fazer uma decisão quanto ao afastamento dos itens 4 e 5. Não há controvérsia a ser dirimida, porque a Fazenda Pública, através do agente autuante, bem como da douta representação fiscal, concordou com o afastamento de tais acusações. Nesse sentido, ficam afastados os itens 4 e 5 do AIM. Em resumo, o recurso de ofício, conhecido e desprovido, recurso ordinário, conhecido e desprovido também. Hoje é dia 4. Assim como o voto, eu só vou registrar, senhores. Tudo bem. Em debate, doutora Simone. Comentários, presidente. Como? Bem cortado. Sem comentários, presidente. Ok, muito obrigado. Doutor Mauro. Acrescentar, vou acompanhar. Muito obrigado. Doutor Ítalo. Presidente, eu vou acompanhar o voto. Muito obrigado. Doutor Lucas. Presidente, também acompanho. Muito obrigado, doutor Lucas.
Mais um minuto, por favor. Bem, o voto registrado, não havendo mais manifestações, encerro os debates. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Doutor Gustavo, então foi negado o provimento ao recurso de ofício e também ao recurso ordinário. Muito obrigado, agradeço pela participação. Será uma honra se o senhor quiser continuar com a gente. Mas precisando sair, fique à vontade, não? Ok, obrigado. Bom dia a todos. Muito bom dia. Muito bem, agora vamos... Acho que só restaram processos meus, né? Muito bem, vamos em PACRE. PACRE. Eu vou colar o voto novamente, porque eu estou achando que daqui eu fiz algumas mudanças pontuais também. Bom, aqui é inidôneo também. Recurso de ofício. Recurso de ofício de inidôneo. Ou já foi redistribuído, já houve diligência, etc. e tal. Dou por cumprida a diligência, porque o contribuinte foi... Vou direto ao voto, senhores. O contribuinte foi regularmente notificado a apresentar documentos e não apresentou. Conhecendo o recurso. Aqui, a acusação ela é fundada em ela tem dois fundamentos. Um de que as mercadorias não entraram no estabelecimento e outro de que... E o segundo fundamento é que é documento inidôneo. Então, conheço do recurso. Em relação ao primeiro fundamento, em que se assentou a acusação fiscal, qual seja, o de que não houve as entradas das mercadorias no estabelecimento autuado, andou bem a decisão a Collor, que entendeu que, ao contrário do que aponta a acusação, não ficou comprovado nos autos que as mercadorias não adentraram o estabelecimento autuado. Efetivamente, não encontro nos autos
qualquer prova de que as mercadorias não têm entrado no estabelecimento autuado. Além disso, por ocasião de sua defesa, a autuada apresentou provas no sentido de que houve a entrada das mercadorias em seu estabelecimento, como, por exemplo, os íntegros das transportadoras. Apresentou também os seus livros fiscais, CARDEX e comprovantes de pagamentos objetivos de quase todas as operações. As provas produzidas pelo autuado e a ausência de prova fiscal no ponto me permitem concluir que as mercadorias entraram no estabelecimento autuado. Entretanto, não permitem afirmar a origem de tais mercadorias, motivo porque fica afastado o primeiro fundamento que sustentou a acusação fiscal. Então, aqui, assim, a prova da autuada pode até não ser das mais robustas, porém o fisco não fez nenhuma prova que a mercadoria não tenha adentrado no estabelecimento. Portanto, entre uma prova precária e uma falta de prova, é melhor ficar com a precária. Afastado o primeiro fundamento da exigência fiscal, isto é, admitido que as mercadorias entraram no estabelecimento autuado, estaria incoerente manter-se a capitulação da multa na linha A do inciso 2 do artigo 85 da Lei 6374 de 89, onde foi ela originalmente capitulada, vez que tal dispositivo era específico para crédito indevido decorrente de documento inidôneo e que não correspondesse à entrada de mercadoria no estabelecimento. Motivo porque se entende ser de rigor a recapitulação da multa para a linha C do inciso 2 do artigo 85, vez que esta tratava especificamente de crédito indevido decorrente de entrada de mercadoria acobertada por documento inidôneo. Exatamente a situação fática que se verifica nos autos, com o reconhecimento de que houve a entrada das mercadorias do estabelecimento autuado. Razão porque se entende que deve ser corrigida a capitulação da multa para a referida linha C, de modo a manter coerência entre os fundamentos de fato e de direito da exigência fiscal posta, correção que se faz nessa oportunidade. Aí, transcrevo as alíneas A e C na redação anterior, da época, né? Informe-se ainda que, com o advento da Lei 16.497 de 2017, foram revogadas as referidas alíneas A e C, em suas redações originais, sobrepondo-se a linha C, com nova redação, porém com o mesmo percentual de multa anteriormente previsto na linha C. Na linha C, qual seja 35% do valor indicado no documento. Com essas razões, corrige-se a capitulação da multa para a linha C do inciso 2 do artigo 85 da Lei 6374 de 89, conforme autorizado pelo artigo 13 da Lei 13.457 de 2009, que cito. Superado este ponto, passo ao segundo fundamento em que se assentou a acusação fiscal, qual seja que os créditos decorreram de documentos inidôneos de emissão atribuída à empresa que simulou a própria existência. Aí é o voto padrão, que eu já conheci de todos, quanto a documentos inidôneos. O fisco comprovou que a empresa era inidônea, porque ela não tinha existência fática. E aproveito lá os relatórios fiscais para tanto. Então, as mercadorias foram desacobertadas de documentos fiscais nos termos da legislação, certo? Assim, a autuada não comprovou a regularidade da fornecedora, mas ainda essa a possibilidade de legitimar o crédito na esteira da jurisprudência do STJ e também da Câmara Superior do Tribunal, desde que o contribuinte tenha comprovado cumulativamente a veracidade das operações de compra e vendas entabuladas com o emitente das notas fiscais,
é o item 1. Item 2, que a época das operações verificou a regularidade de seu fornecedor. E item 3, que houve efetivo pagamento pelas mercadorias adquiridas. Quanto ao item A, esse requisito não foi cumprido, porque a autuada não produziu qualquer prova nesse sentido, ou seja, ela não comprovou a veracidade das operações, não lhe socorrendo alegar que as operações estavam registradas em sua escrita fiscal, porque isso não prova a veracidade das operações entabuladas com o suposto emitente das notas fiscais, sendo justamente essa a forma de tentar legitimar o crédito decorrente do documento inidôneo. Sendo certo que, no presente caso, conforme anteriormente exposto, restou entendido que as mercadorias entraram no estabelecimento autuado, porém não se sabe a origem de tais mercadorias, dado que o suposto emitente das notas fiscais não tinha existência de fato, motivo por que não se prestam elas ao que se apresenta. Quanto ao item B, que o requisito que a época das operações verificou a regularidade fiscal de seu fornecedor, este item também não foi cumprido, que a autuada não produziu nenhuma prova nesse sentido. Item A não cumprido, item B não cumprido. Quanto ao item C, este requisito restou parcialmente cumprido, porque as cópias de boletos bancários de folhas que cito permitem concluir que a autuada efetuou o pagamento à empresa inidônea, outra reciclagem, relativamente à maioria das supostas notas fiscais do caso, exceto quanto às notas 3444, 8075 e 9138. E aí eu fundamento, porque entendo que não foi pago, sobretudo porque uma delas é baseada em CISPAG, etc. e tal. Portanto, resta certo que a autuada não preencheu cumulativamente todos os requisitos para a caracterização de sua boa-fé, segundo o entendimento da jurisprudência dominante, motivo porque não se pode legitimar os créditos por ela apropriados decorrentes de documentos inidôneos. Do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso de ofício para reconhecer que houve a entrada das mercadorias do estabelecimento autuado, porém acobertados por documentos inidôneos, de emissão atribuída à empresa que simulou a própria existência, em relação aos quais a autuada não logrou comprovar ter cumprido cumulativamente os requisitos jurisprudenciais legitimadores do crédito apropriado, motivo porque deve ser mantida a glosa fiscal. Em razão da correção da capitulação da multa aqui efetuada, fica expressamente ressalvada a autuada a faculdade de efetuar o pagamento nos termos do parágrafo 1º do artigo 13 da Lei 13457, que cito. Este é o meu voto, senhores. Enquanto eu vou aqui fazer os ajustes e registro, abro os debates. Doutora Simone, por favor. Presidente, eu não concordo com a reabertura de prazo, porque isso foi uma modificação da legislação e não foi realmente uma recapitulação, que teve a mudança da legislação. Eu não concordo com a reabertura do prazo para que ele pague. Muito bem. Doutora Simone, conforme eu fundamentei, Sim, o senhor fez o fundamento dizendo que ela foi capitulada. Isso sim, eu entendi. Só que a legislação veio e modificou isso. Independente do que a legislação modificou? Simplesmente ela anulou as duas alíneas A e C e fez uma nova linha. Exatamente. E aí eu poderia aplicar. E por esse motivo não há abertura de novo prazo. Calma, então, se esse fosse o fundamento da recapitulação. Aliás, se fosse esse fundamento, a aplicação da lei retroativa, a lei mais benigna, realmente não teria que ser aberto o prazo. Aqui não foi isso que aconteceu. O que aconteceu aqui foi uma recapitulação da multa mesmo. Porque no momento que se reconheceu que houve a entrada das mercadorias no estabelecimento autuado, a infração haveria incoerência de reconhecer que houve a entrada e, ao mesmo tempo,
mantendo o dispositivo que fala que não houve entrada, que foi a capitulação original. Então, é por isso que foi recapitulada a multa para a linha C, a vigente à época. Portanto, tem que ser oportunizada, autuada o pagamento nos termos do artigo 13 da Lei 13.457 de 2009. Aqui não é só a aplicação da lei mais benéfica, a aplicação retroativa da lei mais benéfica. Por isso, para ter coerência entre o que se afirmou nos autos, a acusação inicial falava não houve entrada. Nos autos se provou que houve entrada. Então, por isso você tem que recapitular, porque senão fala assim, houve entrada, mas o fundamento é que não houve. Não tem coerência nisso. Então, tem que ser recapitulado, e a recapitulação ela já vai no mesmo sentido da aplicação da lei mais benéfica. Foi esse o motivo porque eu acho que tem que ser reaberto o prazo. Mais alguma consideração, doutora Simone? Não, doutor Belmar. Muito obrigado. Doutor Mauro. Só em adendo à solicitação da Simone, eu entendo que, ainda que a recapitulação tenha sido feita pela legislação, o auto foi lavrado na linha A e agora é a linha C, né? Então, entendo que houve recapitulação sim, então vou acompanhar o voto. Muito bem. Doutor Ítalo? Perfeito, Belmar. Eu vou acompanhar o voto na íntegra. Me acompanham. Doutor Lucas? Também vou acompanhar. Muito obrigado. Muito bem. Mais alguma consideração, doutora Simone? Podemos encerrar os debates? Sim, pode encerrar os debates. Encerrando os debates. Quórum, por favor. Em votação. Encerrando a votação. E julgamento. Encerrado. Vamos agora WDF. Aqui tem sustentação oral, não veio contribuinte, tem pedido também da representação fiscal. Doutora Simone, eu já estou registrando, viu? Doutora Simone, quer falar alguma coisa? Eu vi o voto para voltar à diligência para a representação fiscal se pronunciar. Vou ser eu mesma que vou fazer a manifestação, porque
o contribuinte se manifestou depois de eu já ter enviado a nossa manifestação, mas provavelmente não vou ter muito acrescentado do que já foi colocado. Mas, como eu havia pedido, concordo com o pedido de diligência. Estando em suas mãos, estará em boas mãos. Esperamos. Não que na mão dos demais representantes fiscais não estaria, mas na sua, com certeza, está em boas mãos. Muito obrigada. Senão alguém pode ouvir isso vai para a internet e vão falar, olha, então vamos manter na sua mão que a senhora tem conhecimento da matéria. Senão alguém pode ficar chateado lá, né? Ali o pessoal é muito bom, muito competente, muito aguerrido também, viu? Com certeza. Parabenizo-os. Só registrar. Bom, todos tiveram acesso ao voto. Eu estou atendendo o pedido da doutora representação fiscal para que ela se manifeste, que não foi cumprido o roteiro determinado pela lesão anterior. Algum comentário, doutor Mauro? Sem comentários. Doutor Ítalo? Sem comentários, presidente. Doutor Lucas Aragão? Também estou satisfeito. Tudo bem. Então, encerrando os debates, quórum. Em votação. Encerrando a votação. Que julgamento. Próximo é Global Papéis. Bom, global aqui é documento inidôneo também. Faço as preliminares, tal. É o recurso padrão. Ele não cumpriu, não comprovou a veracidade das operações em tabulado do emitente. Também não comprovou que verificou a regularidade fiscal do fornecedor. Ele até alega que fez, mas ele não comprova. Quanto ao item C, também não foi cumprido. Bom, vocês devem ter observado, eu analiso provas, tudo, sobretudo de pagamento, e entendo que não foi cumprido também. E assim eu
com êxito do recurso ordinário e nessa parte nego-lhe provimento. Em discussão? Doutora Simone? Presidente, sem comentários. Obrigado. Doutor Mauro? Nada acrescentado. Doutor Lucas Aragão? Vou acompanhar o voto, presidente. Doutor Ítalo? Eu também vou acompanhar, presidente. Quórum? Em votação. Encerrando a votação e encerrando o julgamento. Enfim, chegamos ao último, que é João Adson Fraga. Minha internet ela está começando a querer falhar. Bom, aqui é um crédito indevido decorrente de entrada de gado. Ele é o autor produtor rural, né? E ali é proposto de créditos relativos ao ICMS decorrentes de operações de entrada de gado em janeiro a dezembro de 2018. Segundo informações prestadas pela autuada, o gado por ela adquirido permanece unicamente em regime de confinamento até ser vendido. Informou ainda que no período de 2018 não realizou nenhum tipo de atividade. A redação dele é ruim. Nenhum tipo de atividade agrícola. Segundo o fisco apurou, em relação ao estabelecimento, 14.270 cabeças de gado entraram e saíram na propriedade no mesmo mês, permanecendo em seu poder por prazo inferior ao referido no dispositivo legal, o que levou ao desenquadramento da autuada da condição de produtor rural por força do que dispõe o RICMES, artigo 32, parágrafo 3º, item 4 e parágrafo 4º, que cito: ele tinha que manter o gado mais tempo no pasto, não fez isso. Ele traz inovações que eu não conheço e, se conhecer, não as provejo.
E, no mais, coeso do recurso. Afasto questão de juros pelas súmulas 10, 2017 e 13, 2018. Também afasto a alegação de inconstitucionalidade da multa. Afora o já exposto, o recurso é limitado a alegações de que o fisco não comprovou a infração e de que houve rigidez excessiva na aplicação do RICMS, no artigo 32, o que não socorre a recorrente. A infração restou cabalmente comprovada pelo fisco, pelos documentos que instruíram o AIM, os quais se prestaram a comprovar que os 14.270 por tempo inferior ao legal, tal. Além disso, o autuado não contestou objetivamente tais números, o que pressupõe controvérsia quanto a eles. Como bem esclarece o agente autuante, as folhas tais, cujo trecho incorpora este voto como fundamento e razão de decidir, os dados utilizados para a elaboração do demonstrativo do tempo de permanência do gado na propriedade foram obtidos do extrato de movimentação de guia de trânsito animal e do relatório GEDAV, que é a Gestão de Defesa Animal e Vegetal. Ressalve-se que se trata de documentos oficiais registrados no sistema da Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, no qual há um rígido controle de trânsito de animais vivos, conforme estabelecido em resoluções próprias, etc. e tal. É de se ver que o fisco se baseou em informações do sistema GEDAV, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, por se tratar de informação confiável, disponível, não havendo qualquer impropriedade e ilegalidade nisso, especialmente porque se trata de informação oficial. Sustenta a recorrente que o fisco se concentrou exclusivamente em informações do sistema GEDAV, deixando de analisar os documentos de seu demonstrativo de movimentação de gado, DMG, o que não a socorre, vez que o seu DMG apresentava dados inconsistentes que impossibilitaram a sua análise, como bem exposto pelo agente autuante, a folha 264, que citou. Ainda que assim não fosse, caberia ao autuado, hora recorrente, demonstrar objetivamente eventual desacerto dos números apurados pelo fisco. Porém, isso ela não fez, dado que se limitou a tal alegação genérica e, por isso, insuficiente ao que se apresentou. Em procedente alegação recursal de que houve rigidez excessiva na aplicação do artigo 32 do RICMS para desenquadrá-la da condição de produtor rural. Aqui também se trata de alegação de cunho genérico e sem aptidão de alterar os fatos a que se refere. A recorrente não negou em nenhum momento o fato de que 14.270 cabeças de gados, etc., entraram e saíram de sua propriedade no mesmo mês. Informou que o gado por ela adquirido permanece unicamente em regime de confinamento até ser vendido. Em situações assim, o contribuinte perde a condição de produtor rural, pelo que dispõe o RICMS no artigo 32, pela simples verificação do descumprimento da condição, qual seja a de que o gado adquirido ficou em seu poder em tempo inferior ao prazo previsto, onde se vê não a falar em rigidez excessiva, como alegado pela recorrente. Trata-se de descumprimento de condição objetiva por parte da recorrente. É de se notar que a recorrente faz referência ao suposto parecer da consultoria tributária da DEAT, entre aspas isso, em suas palavras, a folha 293, na tentativa de justificar que exerce a agropecuária de forma efetiva e consistente, o que também não a socorre, vez que ela própria afirmou que, abre aspas, no período de tem problema até de digitação aí, viu? De tal, ela quis dizer de 1 a 2 de 2018, época da autuação, não realizou nenhum tipo de atividade agrícola, fecha aspas, comportamento contraditório que enfraquece a sua tese recursal, encontra óbice no princípio nemo potest venire contra factum proprium, pois o nosso direito repudia o comportamento contraditório
das partes. Não bastasse isso, a recorrente não identificou o suposto parecer da consultoria tributária da DEAT, que ela afirma, vez que se limitou a citar um trecho. Além disso, nem mesmo alegou e menos ainda comprovou que tenha sido autora de tal consulta, cuja resposta aproveita exclusivamente ao consulente que a formulou, inteligência do artigo 520 do RICMES, que cito. Ela fala uma consultoria, resposta da consultoria tributária da DEAT. Na Fazenda não existe isso. O que existe é uma consultoria tributária da Secretaria da Fazenda. De qualquer maneira, como ela só faz uma referência e não identifica, você não sabe qual é essa consultoria, se for da consultoria tributária da Fazenda, ela não faz referência, não dá para identificar. Então, não dá para saber o que ela quis dizer exatamente. Do exposto deve ser mantida a exigência fiscal em sua íntegra, porque formulada em conformidade com a legislação de regência e sustentada por robusto conjunto probatório, o que a recorrente não logrou e lhe digo. Com essas razões, conheço parcialmente do recurso ordinário e, nessa parte, nego-lhe provimento. É como estou votando, senhores. Em discussão. Doutora Simone? Presidente, sem comentários. Sem comentários. Doutor Mauro? Sem comentários também. Tudo bem. Doutor Lucas? Vou acompanhar o voto. Obrigado. Doutor Ítalo? Também vou acompanhar, presidente. Muito obrigado. Deixa eu só colar de novo aqui, que eu fiz uns ajustezinhos, todos pontuais. Registrado o voto, encerrando debates. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando julgamento. E com isso encerramos também a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, na data de 4/8/2020. Agradeço a todos pela participação, desejando ao doutor Mauro boas férias, e vamos pedir para o doutor Hélio encerrar a sessão, por favor.